Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou aluno do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, de Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia. Dentro do nosso curso Sistemas para a Internet, a gente tem uma disciplina de Fundamentos de Web Design 1. Dentro dessa disciplina a gente tem a matéria HTML. Hoje eu vou falar um pouco sobre o surgimento, como surgiu, o motivo porque surgiu e um pouco da história das versões do HTML desde o início até o que temos hoje. Eu vou falar um pouco primeiro de quem é o criador do HTML e o que motivou ele a criar esse método de HTML. O criador é o Tim Berners-Lee, que na verdade o nome dele não é Tim, é Timothy John Berners-Lee. Nasceu em Londres no dia 8 de junho de 1955. Ele é um físico britânico, cientista da computação e professor. Ele também é o criador do World Wide Web, que é o nosso www. Ele fez a primeira proposta para a criação do HTML em 25 de março de 1989. Em 25 de dezembro de 1990, com a ajuda de um amigo, ele implementou a primeira comunicação bem-sucedida entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Tim, hoje também ele é o diretor do W3C. O W3C é uma instituição que ela supervisiona o desenvolvimento continuado da web. Ele meio que dá um auxílio para que o HTML siga um padrão universal, vamos dizer assim. O Tim criou o HTML, na verdade, falar agora um pouco do motivo da criação, foi para resolver um problema que ele tinha, que era a comunicação e a disseminação das pesquisas que ele fazia entre ele e o seu grupo de colegas. Então ele desenvolvia muitas coisas e precisava ter uma comunicação mais rápida, pesquisas, e criou essa solução. Na verdade, essa solução combinada com a emergente internet na época ganhou atenção mundial e hoje o HTML se tornou aí vamos dizer, o pai da web, né? Vamos falar, né? Que possibilita muitas outras coisas que nós temos. O que seria o HTML? O HTML, a palavra, né, a sigla HTML significa primeiramente Hypertext Markup Language, para o nosso bom português é a linguagem de marcação de hipertexto. E o HTML é a linguagem mãe usada para construir os sites web, páginas aí pela internet afora. Apesar de ser uma coisa já meio arcaica, um pouco do passado, um site só pode ser feito com HTML. É uma base para qualquer site ter o HTML. Sem ele não é possível montar nenhuma página de internet. Sempre, vou fazer uma página, tem que ter o HTML. Isso aí é fato. Você não vive só com ele, mas também não vive sem ele. O HTML foi ficando um pouco obsoleto por ser uma linguagem um pouco limitada. Porque assim, a gente não consegue trabalhar com HTML quando, vamos dizer, eu não consigo criar só com HTML coisas como gráficos, animações e uma série de outras coisas, porque o HTML só trabalha apenas textos, imagens estáticas ou GIFs animados sem muita complexidade. Hoje é usado o HTML juntamente com outra linguagem. Com outra linguagem? Sim. Ele é usado com outra linguagem? Sim. Essas outras linguagens juntas é o que vai nos proporcionar outros tipos de animações e sites. Fazer algumas pequenas alterações de ponteiro, mensagem barra de título, alterar mensagem de aviso e uma série de outra coisa. Porque isso não é possível só com HTML. Como eu disse, ele é um pouco limitado na questão de criação, apesar de ser essencial para a criação. Então a gente utiliza algumas outras linguagens para poder trabalhar junto com o HTML. Um exemplo muito comum é o JavaScript, Flash e uma série de outros parceiros do HTML, vamos dizer assim.
Eu vou falar também um pouquinho do histórico de versões do HTML. Originalmente, sim, em documentações, se a gente for buscar, o HTML já começa na versão 2.0, que foi lançado em 1995. Na verdade, o HTML 1.0 nunca existiu. Ele foi definido como todo o trabalho feito antes da publicação do HTML 2.0. Antes do HTML 2.0 tornar-se padrão. Então, a linguagem foi definida em especificações formais mesmo na década de 1990, inspirados nas propostas de Tim. E a primeira publicação foi esboçada por Tim e por Dan Connolly, que é um amigo, um colega do Tim lá na época. E publicada em 1993, a primeira versão desse esboço. Ele publicou num instituto que é o IFTF, que criou um grupo de trabalho para o HTML, isso foi em 1994, e no ano seguinte, em 1995, publica-se aí o HTML 2.0. Em janeiro de 1997, é publicada uma recomendação feita pelo W3C, como eu disse, é aquela instituição que supervisiona o desenvolvimento continuado da web, cujo diretor é o Tim. E foi a primeira versão, então, 3.2, a versão desenvolvida e padronizada pelo W3C. Em menos de um ano, em dezembro de 1997, vamos colocar aí 10 meses, 11 meses, o HTML 4.0 é publicado com outra recomendação do W3C. E foram criados dentro dessa versão 4.0 três versões, né? Tem a versão strict, a versão transitional e a versão frameset. O que seria essa versão strict a versão HTML 4.0 strict? É aquela que tem elementos em desusos e que são proibidos. Por exemplo, às vezes tem alguma tag, algum complemento do site que ela entrou em desuso e que na strict ela não aceita esse elemento em desuso. Seria essa a forma. A transitional, ela já ela aceita esses elementos em desuso. Já é outra versão do HTML 4.0. E a frameset é utilizada em documentos que fazem o uso de frames aí. Em 1998, em abril de 1998, o HTML foi editado em edições menores, mas sem aumentar o número de versões. Já em dezembro de 1999, é publicado, mais uma vez com recomendação do W3C, o HTML 4.01. Ele possui as mesmas versões do HTML 4.0, mas foi publicado aí depois desse período de 1999, em 2001, um errata no dia 12 de maio de 2001 para melhoramento do HTML 4.01. E chegamos atualmente no HTML5 em janeiro de 2008, que vamos dizer HTML 5.0, que é o HTML5, essa última versão que nós temos. Então, assim, eu queria só falar um pouco para todos sobre as versões que nós temos, um pouco da história, o porquê foi criado o HTML, como foi criado. Como eu disse, o Tim precisava espalhar com os amigos dele alguns projetos que ele tinha, e acabou fazendo essa maravilha aí do HTML, que nos proporciona tanta coisa na construção de páginas web e de sites que nós temos hoje. Eu agradeço a atenção de todos, e futuramente logo teremos outra videoaula. Até mais. Obrigado pela atenção.